Estamos aqui nos estúdios com o Cristiano Vilela, remotamente com a Dora Kramer e com a professora Vera Chemin, especialista em Direito Constitucional e mestre em Políticas Públicas, para entender agora essa fase final. Professora, eu já quero te perguntar uma coisa que vai dar muito o que falar, isso vai repercutir, que é a perda do mandato do Ramagem, porque isso aí vai esticar a corda um pouco lá com o Poder Legislativo. Isso precisa passar lá por uma votação, uma aceitação dos parlamentares. Essa decisão já vale de imediato? Como é que fica essa questão da perda de mandato de um deputado federal? Não, no caso aí do Alexandre Ramagem, a mesa diretora já declara a perda do mandato. Perfeito. Professora Vera. Está previsto, essa regra já está prevista na Constituição. Perfeito. Conforme o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele observou, tá? Perfeito. Então agora a próxima pergunta. Agora sim, Dora Kramer fazendo a pergunta para a professora Vera. Boa noite, professora. Eu senti falta, não sei se é nesse momento do julgamento, do encerramento, até uma questão que o Kobayashi tinha levantado aqui no nosso grupo, quanto é e como é que se determina aonde será a prisão? Por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro que é o réu que a gente presta, agora já não é réu mais, né, o condenado, a gente presta mais atenção. Como vai ser esse trâmite? Boa noite, Dora. É um prazer falar com você de novo. Olha, no caso do ex-presidente, como ele foi condenado a 27 anos de reclusão, então o regime é fechado, inicialmente é fechado, o que significa que ele será preso, será conduzido a uma unidade prisional. É bem provável que seja na Papuda, conforme se divulgou por meio da imprensa. Mas, de qualquer maneira, a princípio, também não há o que se questionar. Vai realmente cumprir essa pena em uma unidade prisional, a menos que ele apresente novamente problemas graves de saúde, como ele vem apresentando, e aí a defesa possa pedir ao relator para que essa prisão seja domiciliar, ou seja, para que ele transfira o encarceramento em unidade prisional para o seu domicílio. É bem provável, mas agora no início eu considero difícil que isso venha a acontecer. Cristiano Vilela, antes de passar para você fazer a próxima pergunta, professora Vera, Cristiano Vilela, além de comentarista, analista aqui na Jovem Pan, é um dos maiores eleitoralistas da advocacia no Brasil, e uma das consequências ali anunciadas pelo ministro relator e que foi seguido pelos demais, Cristiano, foi a inelegibilidade de todos os réus. Como é que você analisa esse tipo de decisão já na condenação criminal e não passando por um processo, uma nova fase na própria Justiça Eleitoral? Cristiano Vilela. Pois é, Kobayashi, o relator ele deixou claro de uma forma expressa que a partir desse momento do julgamento tido por um órgão colegiado, independente do trânsito em julgado da decisão, mas os réus, a partir daquele momento condenados já por essa decisão, eles passariam a ser considerados inelegíveis, inclusive por força da lei da ficha limpa. Algo que não é usual constar já diretamente na decisão de uma matéria criminal como essa, que fugiria naturalmente a uma análise do direito eleitoral. É uma consequência, sim, desse julgamento. Nesse ponto está certo o ministro. Mas, usualmente, isso não fica consignado no julgamento de natureza criminal. E, nesse caso, talvez até por conta da relevância do caso, da repercussão que o caso tem, o relator fez questão de consignar isso no julgamento, de que na decisão, a partir daquela decisão, todos os envolvidos, inclusive o ex-presidente da República, ficam inelegíveis. No caso do ex-presidente Bolsonaro, inclusive, já estava inelegível por uma outra condenação, mas que fica consignado a sua inelegibilidade por conta dessa decisão.
Perfeito. Sua pergunta, professora Vera. Professora Vera, boa noite. Professora, com relação, a senhora comentou agora sobre, eventualmente, a possibilidade de uma prisão domiciliar, caso haja alguma justificativa em termos de saúde, alguma coisa que permita essa situação. Existe essa viabilidade? O fato de ser um ex-presidente da República, ele poderia ficar preso, talvez, em algum outro lugar que não seja Papuda, talvez em um espaço da Polícia Federal, tal como o ex-presidente Lula já ficou preso na outra oportunidade. Existe alguma possibilidade da defesa fazer algum outro requerimento que não seja especificamente um sistema prisional, uma estrutura do sistema prisional regular? Boa noite. Veja, normalmente o encaminhamento é para uma unidade prisional. E se tratando de um ex-presidente da República, qual é o que se faz usualmente? A exemplo do presidente Lula, o Bolsonaro teria que ser encaminhado a uma sala especial. Agora, essa sala especial, ela poderá ser em uma unidade prisional, como eu falei, mas a defesa eventualmente poderá pedir para que ele permaneça numa sala também separada na Polícia Federal. Não, nada impede isso. Embora eu esteja consciente, é a minha opinião, de que o ministro relator vai encaminhar o ex-presidente para uma sala especial, sim, mas em uma unidade prisional. Então, essas são as três alternativas. Uma sala em uma unidade prisional, que eu considero a mais provável, uma sala na Polícia Federal e, em último caso, a depender de como a saúde do ex-presidente venha a apresentar algum tipo de problema, em último caso, ele poderá ir para uma prisão domiciliar. Perfeito, conversamos aqui com a doutora Vera Chamin, advogada, especialista em Direito Constitucional, mestre em Políticas Públicas. Doutora Vera, um prazer enorme te receber aqui na Jovem Pan, como sempre. O prazer é meu, Nelson. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. E boa noite a todos. Muito boa noite, até a próxima.